Hoje vamos analisar um dos maiores grupos de fundição do Brasil que atua na área de metais não ferrosos e que já analisamos aqui no canal, mas já faz um bom tempo, então vamos aqui trazer uma atualização dos fundamentos e seus resultados mais atualizados. Isso mesmo, nesse vídeo vamos analisar a empresa Paranapanema e se você está em dúvida se deve investir nela ou não, esse vídeo pode te ajudar, lembrando que essa é minha análise de fundamentos e não é uma recomendação de compra ou venda de ativo, e todas as nossas análises aqui são repartidas em capítulos, então você pode avançar ou voltar para a parte onde você bem quiser aqui do vídeo. E não importa de horário quando você está vendo esse vídeo, eu sou o Denis e agora vamos analisar a empresa Paranapanema. E nesse vídeo eu vou trazer uma breve história da Paranapanema, dados da Bolsa de Valores, fontes de receita, resultado mais atualizado que atém todo o terceiro TRI de 2022, histórico de resultados como receita, lucro líquido, fluxo de caixa e endividamento. E também faço um checklist como se fosse um resumo da nossa análise, trazendo dados sobre a governança, lucratividade, geração de caixa e endividamento, e passo também minha opinião pessoal sobre investir na Paranapanema. Então fica até o final de nossa análise, e o foco aqui é exclusivamente os resultados da companhia, e então eu não vou entrar aqui nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresas da Bolsa, e se eu conseguir te ajudar ao longo desse vídeo, você pode se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma análise que eu trago semanalmente. Iniciando então pela sua história, Paranapanema é uma empresa brasileira fundada em 1956 com foco em fundição de metais de liga leve. A empresa começou a produzir fios de cobre e ao longo dos anos ela expandiu sua produção para incluir barras, tubos e outros produtos siderúrgicos. Ainda quando foi na década de 80, a Paranapanema começou a adquirir outras empresas, tornou-se uma das maiores do setor aqui no Brasil. No entanto, eles enfrentaram muitos desafios regulatórios, muitos desafios do mercado. Isso impactou bastante seus resultados. E a Paranapanema é líder no setor e tem presença global, e segundo eles tem muito compromisso com a inovação e responsabilidade ambiental, e também é uma empresa que preza por sustentabilidade e responsabilidade social. Muito bem, a Paranapanema é controlada pelo governo através da Caixa Econômica Federal com 16% das ações. A mineração Buritirama tem posição relevante de 10,8% das ações da Paranapanema. E claro, não podia deixar de citar aqui o bilionário Luiz Barsi, que tem uma posição de 5% das ações ordinárias da Paranapanema. E por fim, não menos importante, é claro, 38% das ações ficam em free float, ou seja, em livre circulação no mercado. Vamos aos dados da Bolsa de Valores. O nome da empresa aqui é Paranapanema SA, código de negociação PMAM3, fundação 1956, setor materiais básicos, segmento artefatos de cobre, segmento de listagem no novo mercado, free float 38% e tag along de 100%, sendo seu valor de mercado 211 milhões. A Paranapanema ganha dinheiro então produzindo e vendendo produtos de mineração e siderurgia, como fios de cobre, barra, tubos e outros produtos siderúrgicos. E a empresa vende seus produtos para uma ampla gama de clientes e vários setores, incluindo o setor de construção, transporte, energia, telefonia e outros setores industriais que provavelmente você já conhece. A primeira coisa que vamos olhar aqui é os resultados do terceiro TRI de 2022, e a gente pode ver aqui basicamente a venda do cobre e dos seus coprodutos, que basicamente são suas fontes de receita, as fontes de receita principais. E nessa parte de mix de vendas aqui a gente pode ver que teve uma leve diferença, a única diferença que foi mais expressiva de 4% entre um e outro, mas tem uma representatividade muito menor, que seriam dos seus coprodutos. O terceiro TRI de 2021 em azul já foi menor do que o terceiro TRI de 2022 em relação a isso, mas foi tudo rebalanceado. Você pode ver ali que na parte de produtos de cobre e cobre primário também deu uma leve queda na parte do terceiro TRI de 2022, que aumentou por consequência a parte dos seus coprodutos. E um ponto bem importante que continua caindo na Paranapanema é o volume de vendas, que caiu em 14% entre o terceiro TRI de 2021 e o terceiro TRI de 2022, chegando a apenas 14 mil toneladas vendidas nesse terceiro TRI de 2022, e apesar da companhia ter colocado aqui embaixo que essa diminuição ocorreu por causa da restrição de capital de giro da companhia, além da parada de manutenção programada, isso não cola muito porque não está acontecendo, não é de hoje, isso está acontecendo não é de hoje, melhor falando, né? Então, se fosse uma vez ou outra tivesse acontecendo, até que ia, mas esse volume de vendas vem caindo vertiginosamente. Se a gente pegar um histórico maior, você ia até assustar. Então tem um ponto de atenção muito grande aí. E olha outro ponto aqui bem negativo: por mais que o volume de vendas tenha caído em 40% entre um trimestre e outro, as despesas com vendas gerais administrativas caíram apenas 5%. Isso é muito pouco se a gente comparar com a queda no volume de vendas. Porque certo é o quê? É que se as vendas caem, proporcionalmente as despesas dela também cairiam, mas nem isso está acontecendo. Se tivesse caído assim, tipo assim, 20% das despesas, 25%, aí até que ia, mas caiu apenas 5% entre um trimestre e outro aqui.
Sim, tem um trem errado aí, né? Já que o volume de vendas caiu tanto, por que que essas despesas não caíram junto? Geração de caixa no terceiro tri de 2022 foi de 91 milhões, aí beleza, se a gente olhar só o trimestral, tá ok. Mas daqui a pouco eu vou te mostrar o histórico, ele até assusta um pouco aí. Mas atenção também na geração de caixa que eu vou voltar nesse ponto. EBITDA ajustado também tá uma beleza, né? Com 86 milhões negativo, seguindo bem a linha histórica da Paranapanema. Até então, o pior que a gente tem nesse pequeno histórico aqui foi do segundo tri de 2022, que ficou com EBITDA ajustado de 123 milhões negativo. E por fim, os resultados trimestrais, temos um prejuízo de 317 milhões, que foi 24% menos pior que o terceiro tri de 2021. E agora que demos uma analisada dos seus destaques trimestrais, que nem tem muita coisa para falar, vamos para a nossa análise histórica horizontal, começando pela receita líquida. E podemos ver que ela é bem inconstante, mesmo sendo aqui o acumulado dos últimos 12 meses, ela se encontra em 2,8 bilhões, que é uns 40% a menos que o resultado de 2021. E até se a gente comparar com os demais resultados dos demais anos, ainda assim está bem pior. A menos que esse último resultado, que vai sair daqui a um tempo, o do quarto tri de 2022, venha muito bom, aí vai dar uma diferença bacana aí. Mas ainda assim, eu acho muito difícil acontecer, tendo em vista o histórico e esse resultado aí do ano de 2022 que a gente tem até então. Muito bem, chegamos então ao lucro líquido da Paranapanema, que nos mostra o ganho que ela tem depois que são feitos descontos, os custos que estão diretamente ligados à produção da empresa e também relacionados aos descontos, despesas de todos os outros gastos necessários aos funcionamentos dela. E basicamente aqui a gente pode ver que a Paranapanema só deu lucro mesmo uns 3 anos dos últimos 10, o resto foi tudo prejuízo, e a gente pode até ver que o acumulado dos últimos 12 meses está bem ruim também, e igual eu comentei na parte da receita líquida. A menos que o próximo resultado do 4 tri de 2022 venha muito bom, ele vai ser o pior resultado que a empresa já teve. E aqui eu peguei desde 2012 o histórico de lucros, mas se a gente pegar um histórico maior que ela tem desde 1995, ou seja, uns 27, 28 anos, ela não deu lucro mais do que 9 anos. Isso também é preocupante. E em termos de lucro líquido, então, podemos ver que a Paranapanema não tem aquela constância em relação aos seus lucros, e isso é péssimo para os seus acionistas, porque no longo prazo, se as cotações acompanham os lucros da empresa, logo a geração de lucros muito defasada, igual está aqui na Paranapanema, ela não consegue dar uma geração de valor para os seus acionistas. Caixa operacional, eu falei que ia voltar nessa parte aqui, a gente pode ver que é quase como se fosse um eletrocardiograma, não saiu muito do lugar no histórico, mas pelo menos no acumulado dos últimos 12 meses aqui, ela está no positivo, assim como ela ficou em 2017, 18, 19, 20, 21 e 22, apesar de não estar crescente. E o ruim de ficar com um caixa operacional inconstante ou mesmo negativo quer dizer que a empresa está gastando mais dinheiro do que ganha em suas operações. Em outras palavras, ela está tendo uma saída de caixa maior do que uma entrada. E isso pode ser preocupante porque significa que a empresa está tendo dificuldades para cobrir seus gastos básicos e pode eventualmente ficar sem dinheiro para operar. No entanto, há algumas empresas, especialmente empresas em fase inicial de crescimento, que podem até ter um caixa operacional temporariamente no negativo, mas não é o caso da Paranapanema, ela já existe há muito tempo, por isso que no caso aqui é até mesmo preocupante. Agora a gente chega no endividamento da Paranapanema, que por sinal cresce desde que a empresa existe, fechou 2021 em 3,2 bi de endividamento, mas nesse acumulado dos últimos 12 meses está em 3,1 bi. Vamos ver como vai fechar o quarto tri de 2022. E retornando aqui em seu resultado trimestral, que eu não mostrei sobre seu endividamento, nesse terceiro tri ela fechou com um endividamento de 3 bilhões, e como ela não tem caixa, a dívida líquida acaba não descontando nada, né, e fica também nos seus 3 bilhões. E aqui a gente pode ver também que 76% do seu endividamento vem de dólar e 24% vem do real. E aí, para piorar, a Paranapanema tem também a marcação a mercado das dívidas e a variação cambial só fica pior para ela. E se buscarmos um histórico de sua relação de alavancagem, podemos ver que desanima um bocado, porque ela sempre teve um endividamento um pouco maior, só ficou um pouco mais controlado assim lá para 2014, 2013 um pouquinho assim, mas já estava saindo fora dos eixos. E mesmo assim eu não duvido que tenha sido por causa de um efeito não recorrente nessa época, tem que voltar lá atrás para ver. Mas ela está em patamares bem preocupantes de endividamento, e se eu fosse você, tomaria muito cuidado com essa parte. E antes de eu ir para o checklist final e deixar a minha opinião sobre investir na Paranapanema, se você gosta de acompanhar essas análises que eu sempre trago aqui no canal, deixe seu like, se inscreve no canal também para não perder nenhuma análise. Vamos ao nosso checklist então. Primeira coisa que a gente olha é a governança corporativa, e tá bom que a Paranapanema está no novo mercado, com a nível mais alto de governança,
Isso reflete maior transparência para os acionistas, tem um bom free float, 100% de tag along, mas ela tem um fato muito preocupante, que é a remuneração dos administradores. Dos anos de 2016 até 2021, que a Paranapanema só deu prejuízo, os administradores reduziram suas remunerações? Lógico que não. Eles continuaram recebendo normalmente, só aumentando sua remuneração, e isso mostra pra gente o quanto que a administração liga somente para o salário dele e não para o bem-estar financeiro da empresa. Eu não sei, mas eu não gostaria de ser sócio de uma empresa assim. E tem outro ponto, que ela tem a Caixa Econômica Federal, ou seja, tem um dedinho do governo enfiado ali no meio da Paranapanema, e eu já não entro em empresa assim. Segundo ponto, lucratividade. Eu acho que não preciso nem falar tanto assim desse quesito, até porque a Paranapanema não tem lucro, já tem uns 7 anos consecutivos, e tem aquilo que eu falei ainda do histórico completo. Se a gente pegar um histórico todo, ela não dá mais do que 9 anos de lucro. Terceiro ponto, geração de caixa. Eu até brinquei aqui falando que é igual um eletrocardiograma, não gera caixa assim no longo prazo. Não é uma empresa nova para falar que está com caixa operacional negativo de propósito e tudo mais. Então é um ponto bem negativo de atenção. E o quarto ponto aqui é o endividamento. A Paranapanema tem um alto nível de endividamento, está muito alavancada, e a cada ano que passa, ao invés de diminuir suas dívidas, focar em gerar caixa, ela não está conseguindo. Então está em patamares preocupantes. Agora vamos à minha opinião pessoal sobre investir na Paranapanema, e eu continuo com a mesma visão que eu tinha desde a última análise que eu fiz dela. Não tem muito o que dizer, é uma empresa que dá prejuízo atrás de prejuízo, dívidas só aumentam, os administradores se preocupam mais com sua remuneração do que com a própria empresa. Aí você me pergunta, tá, Dendes, mas o bilionário Luiz Barsi investiu nela e tal. Mas cara, olha só, o Barsi tem uma jogada diferente, ele tem uma equipe, vai ter empresa, entender a estrutura de funcionamento, estratégias, possibilidades futuras, e certamente no conjunto da obra a equipe dele deve ter constatado, vislumbrado um potencial de reorganização, reestruturação da empresa, que deva dar certo e tudo mais. E um detalhe, ela já reestruturou umas 2 vezes, mas não deu em nada, só postergou seu endividamento, que mais do que nunca está lá nos alturas. E um detalhe, com certeza a Paranapanema para o Barsi representa muito pouco da sua carteira total. Então para ele, com certeza, é uma jogada assim bem diferente do que as pessoas tentam fazer. Enfim, eu vou dizer a mesma coisa que eu falei na última análise dela, cada um com sua estratégia, cada um com suas escolhas, e eu escolhi não ser sócio da Paranapanema. E se eu conseguir te ajudar de alguma forma, com alguma informação aqui com esse vídeo, e se você quer acompanhar outras análises, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você quer que eu analise alguma empresa, deixa aqui nos comentários, que vai ser o maior prazer trazer ela aqui no canal. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.